Olha, está chegando o grande dia da primeira etapa do Circuito de Corridas TV Atalaia 2024. Eu estou me preparando para correr. Na quarta-feira nós falamos sobre os benefícios da corrida para o coração. Mas quem vai realizar essas outras provas precisa ficar atento a outras situações também. Você sabe, por exemplo, qual calçado, o tênis ideal, adequado para você fazer uma corrida, para fazer uma caminhada? Quais os cuidados para evitar lesões, por exemplo, no joelho? Olha, aqui nos estúdios estamos recebendo o médico Carlos Carvalho, que é ortopedista, especialista em joelho e em dor. E nós vamos conversar com ele a partir de agora. Doutor Carlos, prazer em cumprimentá-lo, obrigado por estar aqui, bom dia. Prazer, Fábio, prazer a todos os telespectadores, obrigado pelo convite. É isso aí, então vamos já às perguntas feitas pelo povo aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Olá, meu nome é Raíri Souza, eu gostaria de saber quais são os calçados ideais para a corrida. Calçados ideais para a corrida, né? Pois não, doutor. Bom, é muito importante na escolha do tênis, para quem está começando a atividade da corrida, primeiro em relação ao tamanho, que esse tênis não seja apertado, não seja muito justo, não é? Que o praticante da corrida consiga movimentar os dedos na parte da frente do calçado. Normalmente a gente recomenda que o calçado seja cerca de 1 centímetro maior que o tamanho do pé. Um outro ponto importante em relação ao calçado é a ventilação. É importante que o tênis seja bem ventilado e leve. E o outro detalhe é em relação ao sistema de amortecimento. Quando você tem um tênis com bom sistema de amortecimento, isso reduz o impacto e reduz a sobrecarga do joelho. Aqueles tênis que têm o solado mais duro, aumenta a sobrecarga e pode provocar lesões. Cuidado na hora da escolha do tênis, tem muita gente que compra tênis falso. Cuidado, né? Isso pode ter problema. Vamos lá, vamos mais perguntas aqui no telão do BG. O Aleph Santana e gostaria de saber diferenciar uma cãibra de uma lesão. E aí, doutor Carlos? Na verdade, a cãibra é uma condição temporária, né? Caracterizada por um espasmo involuntário da musculatura. Normalmente a cãibra surge por perda de líquido, por perda de sais minerais e por uma deficiência energética. Não é? Normalmente a gente consome a glicose para obter energia, mas quando os níveis de glicose estão baixos, o organismo vai tentar obter energia de uma outra forma. E termina que, tentando conseguir essa energia, vai haver um aumento da produção de uma substância que a gente chama de ácido lático, né? E o ácido lático, quando ele entra na musculatura, ele provoca esse espasmo, a cãibra. Mas isso é uma condição temporária, não é? Já as lesões, não é? Existe um dano a uma determinada estrutura. Ou seja, é o atleta que não tem nada no joelho, por exemplo, fez uma corrida, não é, exagerada, e provocou uma inflamação, por exemplo, de um tendão, como a tendinite patelar, como a tendinite que a gente chama da pata de ganso, que são os tendões flexores, e aí existe um dano à estrutura. Então a cãibra é uma situação temporária e a lesão existe um dano a alguma estrutura do joelho, por exemplo. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Olá, eu sou Andresa Oliveira, eu gostaria de saber quais são as lesões mais frequentes. Pergunta da Andresa, lesões mais frequentes. Existem várias lesões, né, que podem acontecer no praticante da corrida, mas algumas realmente são mais frequentes. Por exemplo, a fasciite plantar, que é uma inflamação da fáscia plantar, caracterizada por dor na planta do pé, não é? É uma das lesões. Outras são as tendinites, como eu acabei de falar, não é? É muito frequente a tendinite patelar, e a tendinite do tendão quadricipital e dos tendões flexores, que a gente chama a famosa tendinite da pata de ganso. Existe também uma patologia muito comum no joelho, caracterizada por dor na região lateral do joelho, que inclusive recebe o epônimo de joelho do corredor, exatamente porque acontece muito nos corredores de rua. E é caracterizado por uma dor na região lateral do joelho, numa estrutura que a gente chama de trato iliotibial. A gente chama síndrome do trato iliotibial ou joelho do corredor. Tem mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Vamos lá? Olá, meu nome é Heloísa Hollenberg. Como é que eu faço para prevenir uma lesão? Prevenir uma lesão. E aí, doutor Carlos? Veja, primeiro é muito importante, não é, para quem está querendo começar a praticar a corrida,
é que faça um treino progressivo, né? Muitas vezes o sistema osteomuscular não acompanha o sistema cardiovascular. Deixa eu explicar. Muitas vezes os ossos, os músculos, as articulações não acompanham o pulmão e o coração. Às vezes você tem o fôlego para praticar 5 quilômetros de corrida, mas muitas vezes o seu músculo e os seus tendões, por exemplo, não estão ainda condicionados para essa distância. E é daí que vem as lesões. Então existe um conceito muito importante dentro da ortopedia que a gente chama de envelope de função. De uma forma simplificada, o envelope de função seria a máxima quantidade de atividade física que o atleta pode fazer sem se lesionar. Então, isso é muito do autoconhecimento do atleta com ele mesmo e de uma boa orientação de um educador físico, para você ir fazendo treinos progressivos exatamente para minimizar o risco de lesão. Um outro detalhe é o tênis, como foi dito, né? Um tênis com bom sistema de amortecimento reduz o impacto, reduz a sobrecarga sobre os joelhos e sobre as articulações de carga como um todo, os quadris, joelhos e tornozelos, tá? E é importante uma boa hidratação com alimentação rica em sais minerais e vitaminas para diminuir a possibilidade de cãibra. É isso, está chovendo perguntas aqui, por exemplo, poderíamos falar também da importância do aquecimento e os cuidados pós-corrida. Antônio José, do bairro Santo Antônio. Existe sempre uma recomendação de você fazer um alongamento e um aquecimento pré-treino e pós-treino, né? A importância do aquecimento é que quando você faz um aquecimento com uma atividade de baixa demanda, você aumenta o fluxo sanguíneo no músculo, não é? E quando você vai praticar o treino propriamente dito, você reduz a possibilidade de lesão. Então, toda vez que você faz o alongamento, faz o aquecimento pré e pós-treino, você melhora a condição muscular e diminui a possibilidade de lesão. Aquela caminhada que a dona de casa faz pela manhã também tem que ter esses cuidados? Não, a caminhada lenta ela funciona como se já fosse o próprio aquecimento, né? Porque já é uma atividade de baixa demanda. Perfeito, doutor Carlos Carvalho, muito obrigado. Agora vamos nos preparar para a corrida, né? Preparar o tênis, preparar o joelho, o aquecimento, enfim, para a corrida, Circuito de Corrida TV Atalaia. Muito obrigado, o senhor, uma ótima sexta-feira. Eu que agradeço, tudo de bom.